Bom dia, que Deus abençoe a sua sexta-feira, que você tenha um final de semana maravilhoso. E o meu clamor hoje é para que Deus possa falar ao seu coração, que Deus possa livrar você do mal, que Deus possa trazer discernimento, trazer sabedoria, livrar você das armadilhas satânicas, livrar você de tudo aquilo que está a impedir você de viver os propósitos, a missão que Deus tem para a sua vida. Eu não sei qual é os sonhos que Deus colocou no seu coração, não sei qual é as promessas que Deus tem para a sua vida, mas eu tenho-lhe a dizer que a fidelidade de Deus é suficiente. Ele não revoga promessas. Se Ele deu um ministério, se Ele deu um propósito, se Ele deu uma família, se Ele deu um emprego, se Ele deu um reinado, independentemente daquilo que você tenha sido chamado para fazer, sempre se vai levantar alguma coisa para tentar atrapalhar. E às vezes você não entende que está a passar por uma batalha espiritual, que você não vê, mas em nome do Senhor Jesus eu expulso agora, com a autoridade em Cristo Jesus e no nome do Senhor Jesus, o nome que todo o joelho tem que se dobrar, toda a língua tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Então que Ele venha sobre a sua vida, venha livrar você, venha trazer luz para a sua mente, venha endireitar os seus caminhos e as suas veredas. Se é para o arrependimento, que venha o arrependimento. Se é para o julgamento, que venha para o julgamento. Se é para a justiça, que venha a justiça. Se é para o amor, que o amor alcance você. Sim, o amor é a principal coisa de todas. Então, eu estou a trazer esta mensagem hoje para pessoas que pensam assim: meu Deus, Deus prometeu-me isto, eu estou a caminhar para isto, eu estou a viver certo, mas levantou-se calúnias, levantaram-se fofocas, pessoas tramam nas minhas costas, pessoas inventam, preparam armadilhas e arapucas, e isso é normal. Quem tem promessa de Deus não vai ser amado por todos e vai sempre haver alguém que tenta tramar, mas você vai ser vitorioso. Preste atenção no que eu lhe vou dizer. Você vai ser vitorioso e vitoriosa se você tem a sua consciência tranquila, porque há pessoas que pensam que acreditam nas próprias mentiras, há pessoas que pensam que estão em Deus e estão apenas a viver uma religiosidade, não têm promessa, tem que se entender muito bem, tem que se ter realmente um chamado, não é porque o outro está a viver aquilo que eu vou viver igual ao outro. Cada pessoa tem um propósito único, exclusivo, uma identidade em Deus, de filho, de filha, sim, de filho e de filha, mas tem que entender quem é em Deus. E há pessoas às vezes que se matam porque querem viver aquilo que o outro, que é para o outro. Aqui no caso de Absalão, o próprio filho de Davi, olhe, o próprio filho de Davi queria usurpar o trono do pai. Começou a criar rebelião dentro dele e começou a arranjar armadilhas e tudo mais. E olha como é que foi o posicionamento de Davi. Davi nunca teve medo de perder o trono, Davi nunca teve medo de perder o posicionamento dele, de perder o título, nada. Davi apenas prosseguia. Davi era falho? Sim, era falho, mas ele se arrependia e tentava endireitar os seus caminhos diante de Deus. E isso agrada ao coração de Deus. Por isso é que Davi é chamado de um homem que tinha um coração que agradava a Deus. Davi nunca fez nada para prejudicar, quer dizer, fez algumas coisas para prejudicar e talvez por isso ele ainda passou, ele já tinha lutas, já tinha perseguições, depois ainda passou por mais angústias. Então tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Mas preste atenção aqui. Quando o Absalão estava a tramar contra Davi, o que é que Davi fez? Davi foi orar. Ele, aqui no capítulo 15 de 2 Samuel, diz assim: quando alguém informou a Davi que Aitofel, seu conselheiro, agora apoiava Absalão, Davi orou. Ó Senhor, faz que Aitofel dê conselhos errados a Absalão. Davi não desejou a morte do filho, porque ele amava o filho. E sabe, às vezes o mal se levanta de pessoas que estão próximas de si, pessoas que você já ajudou, pessoas que você até quer o bem. Você não entende porquê que as pessoas estão a levantar contra si. O próprio filho que Davi amava este filho. Quando este filho aqui morreu, ele sofreu tanto, porque ele amava o filho. Então, às vezes, o mal levanta-se de pessoas que estão muito perto. E aqui diz... E Davi teve esta sabedoria. E o que é que acontece? À medida que Davi também ia andando, ele Simei amaldiçoava, olha, aqui mais à frente diz assim: atirava pedras contra o rei, os seus oficiais e os guerreiros que o cercavam. Saia daqui, assassino, bandido, gritava para Davi. Davi, mais uma vez,
Depois, entretanto, Abisai queria defendê-lo, não é? Queria defendê-lo e Davi disse assim: quem pediu a opinião de vocês? Se o Senhor mandou este homem me amaldiçoar, quem são vocês para questioná-lo? Então Davi não dava muita importância às palavras de maldição, às pedradas. Davi não dava muita importância, ele apenas prosseguia. Ele prosseguia orando. E ele disse assim: talvez o Senhor veja que eu tenho sido injustiçado e me abençoe por causa dessas maldições de hoje. Então, todas as maldições que ele estava ali a passar, Davi apenas as deixou nas mãos de Deus e disse assim: talvez Deus tenha visto. Então ele sabia que estava a ser injustiçado e Deus me abençoou por causa dessas maldições, e foi realmente o que aconteceu. Davi foi abençoado, e não só Davi foi abençoado, todos os que acompanharam Davi foram abençoados. Absalão, realmente Aitofel veio com um conselho errado para Absalão fez figuras tristes, o final de Absalão foi triste também, Absalão morreu, os que estavam com ele morreu. Então quem se junta também com os Absalões da vida, com os males da vida, quem se junta ao inferno? Olha aqui, Simei, um dia mais tarde teve que se vergar e ajoelhar diante de Davi, porque Davi foi colocado no lugar que era para ele, o trono era de Davi foi colocado no trono. Então o mal não prevalece contra a justiça de Deus. Então preste muita atenção, os homens que acompanharam Davi, que até na caverna de Adulão, Davi quando se foi esconder na caverna, no caso estava-se a esconder de Saul, ele quando estava na caverna de Adulão, aqueles homens que estavam ali com ele foram todos abençoados, foram honrados, porque acompanharam, eles acreditaram em Davi, apesar das falhas de Davi, apesar dos altos e baixos da vida de Davi, eles acompanharam Davi e foram abençoados. Então quem acompanha a promessa de Deus, quem acompanha o propósito de Deus, quem tem visão espiritual, sempre vai prosperar, sempre vai ser abençoado, entende-se? Entende? Agora, quem vai seguir o mal, aqui como este aqui, apedrejar Davi, amaldiçoar, todos os que se juntaram, depois tiveram um final trágico, porque você também vai desfrutar daquilo que você acompanha, entende-se? Daquilo que você acredita. Se você acredita em Deus e continuar a honrar a Deus, a adorar a Deus, a amar a Deus, você vai receber as bênçãos do céu, as bênçãos de Deus, as promessas de Deus tem para a sua vida. Agora, se você se desvia de Deus e quer continuar a acreditar em mentiras, a seguir aquilo que te entristece e desagrada ao Espírito Santo, olha aqui a história de Jeremias também. Complô contra Jeremias. Jeremias era manso, não fazia mal a ninguém, como um cordeiro. Aqui no capítulo 11, diz que ele era manso como um cordeiro e queriam matá-lo. E sabe porquê que queriam matar Jeremias, o profeta Jeremias? Porque ele tinha uma mensagem muito poderosa. Então até queriam que não houvesse mais memória do seu nome, queriam envergonhá-lo. Havia um complô contra ele para espezinhá-lo, para envergonhá-lo. Mas sabe o que é que Jeremias fez? Jeremias também orou e ele disse: Senhor, que eu veja a tua vingança sobre eles, porque a ti expus a minha causa. Ele expôs o coração dele, deixou o coração nas mãos de Deus, sondou os meus rins e pediu para sondar os rins e o coração. Quando alguém pede a Deus para sondar, é porque Deus vai mostrar em nós mesmos aquilo que há de errado em nós e vai nos mostrar, primeiro vai nos confrontar a nós, para nós possamos ser libertos, para que depois Ele possa realmente ver o que é que precisa de melhorar em nós e no outro lado, entende? Então, e a resposta de Deus foi a seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu os castigarei. Pronto, ele fala aqui os castigos todos, eu não vou falar todos, e diz assim: não ficará nem sequer um remanescente deles, porque eu trarei mal sobre os homens de Ananote no ano da sua visitação. E tenho-lhe a dizer que Deus é justo. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito. Então chama o reino de Deus para a sua vida, não peça a morte dos seus inimigos, não tem a ver com isso. Tem a ver com você deixar nas mãos de Deus, orar até para essas pessoas serem libertas e serem salvas, mas expor a situação nas suas mãos, porque Deus tem algo para fazer em si, através de si. E às vezes o mal está a tentar atrapalhar. Davi fez o que é certo, orou e prosseguiu no seu caminho junto com os seus homens. É o que está escrito. Ele prosseguiu apesar das pedradas. Amém? Posso orar por si? Paizinho querido, eu quero abençoar esta pessoa que está aqui comigo. Pai, eu não sei se esta pessoa está do lado de Absalão ou do lado de Davi. Pai, em nome do Senhor Jesus, se esta pessoa está a seguir alguma coisa errada, tu abres os olhos espirituais desta pessoa para que esta pessoa se arrependa e entenda que um dia
todo o joelho vai se dobrar, toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e quem não está do lado do Senhor não vai ter um bom final. Então que esta pessoa faça escolhas sábias no Senhor, escolha realmente seguir as promessas, escolha viver a boa, perfeita e agradável vontade que o Senhor tem para a vida dele, que se levante em oração, abra o seu coração ao Senhor, se arrependa, e que realmente o Senhor Jesus